Graças a Paz, amados. Vamos hoje estar falando sobre o chamado de Sansão e os degraus do pecado, a escada do pecado. Vamos entender aqui algumas coisas importantes com base na vida de Sansão. Vamos ler aqui Juízes, versículo 14, onde diz assim: E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-o por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulheres entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, ou seja, daqueles que não têm aliança com Deus? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então, amados, estamos diante de um texto muito conhecido, um contexto muito conhecido. Sansão, sua mãe, ela era estéril, porém, Deus fala que ela terá um filho, e este filho será nazireu, ou seja, será uma pessoa, um homem separado para as coisas de Deus. Aqui Deus coloca um chamado sobre Sansão, o chamado para ser nazireu, o chamado para ser uma pessoa separada por ele, para poder usufruir dos benefícios de uma pessoa chamada por Deus. Porque Deus tinha um propósito, que era livrar o povo de Israel, os judeus, da mão dos filisteus, o qual estava oprimindo o povo já há 40 anos. E Deus, como todo o período de Juízes, Deus sempre levantava um homem para poder ir contra o exército inimigo e vencer. E esse propósito de Deus sempre era executado com sucesso. Porém, a pessoa escolhida, ela tinha que decidir se ela ia cumprir o chamado, ou seja, participar de maneira correta, usufruindo dos benefícios de ser escolhido por Deus ou não. E Sansão, ele era nazireu, por isso ele não poderia ter contato, ou seja, tomar como alimento nada derivado da uva, da vinha, da uva, e não poderia tocar em nada imundo, e também não poderia cortar o seu cabelo. Tinha essas regras para ele permanecer no centro da vontade de Deus e cumprir o seu chamado. De cara, você tem que entender que o chamado, eu e você escolhemos se vamos fazer de acordo com a vontade de Deus ou não. Porém, o propósito de Deus, ele não pode ser impedido, ele vai acontecer eu participando ou eu não participando. A questão é, eu vou aproveitar esta oportunidade para servir a Deus, seguir os mandamentos e viver coisas grandes ou não. E Sansão, ele, aqui nesse texto que nós lemos, ele abre uma brecha para o inimigo. Porque observe que ele diz que aquela mulher agradou os olhos dele, por isso ele quer, mesmo não sendo da vontade dos seus pais. E automaticamente Pedro vai dizer que o inimigo de nossas mentes, de nossa alma, ele está pronto, esperando uma brecha para vir contra a nossa vida. E aqui Sansão, ele abre a brecha. O inimigo começa a entender que tudo que agrada aos olhos de Sansão, ele quer possuir. E isso é muito interessante, porque quando ele identifica isso em Sansão, que tudo que agrada aos olhos dele ele quer, ele começa a colocar diante de Sansão coisas que venham a agradar aos seus olhos. Aqui nós vemos que Sansão, ele não podia comer ou beber nada que vinha da uva, do fruto da vinde, porém ele caminhava, andava pela vinda, pelo um terreno onde tinha plantação de uvas. Ele não podia, mas estava sempre ali por perto. Isso é um grande perigo. Quando aquilo que você não pode, aquilo que não é da vontade de Deus, você acha que vai poder superar. Nós já vamos falar dos degraus do pecado, nós vamos entender isso melhor.
Mas vamos primeiro aqui analisar a história de Sansão. Então ele ali sempre está andando na vinha, um lugar onde tinha coisas que eram proibidas para ele. E o texto vai dizer que aparece um leão, e ele mata este leão. Porém, alguns dias depois, ele tem a curiosidade de ir ver este leão. E quando ele chega, ele vê o leão aberto, que é o leão que ele matou, só que dentro do leão, mel. Algo muito valioso da época, algo muito saboroso da época. Ou seja, o cenário apresentado para Sansão aqui é aquilo que ele não pode, encoberto da doçura daquilo que ele pode. Ele não podia tocar no animal morto, mas ele podia comer do mel que estava dentro daquele animal. E ele toca naquele animal para poder pegar este mel. Isso aqui é porque eu entendo que o inimigo identificou, o inimigo de nossas almas, identificou que Sansão, tudo aquilo que ele via agradava aos olhos dele, ele queria. Então ele cobriu aquilo que ele não podia com aquilo que ele podia, que era o mel, com a doçura. É como se fosse o pecado encoberto da doçura, disfarçado. E ali agradou os olhos dele aquele mel e ele vai e possui aquilo. Ainda leva para os seus pais. Muitas das vezes nós erramos e ainda levamos consequências para outras pessoas. E aqui Sansão ele começa a entrar neste degrau do pecado, a qual muitas das vezes aparentemente não está tendo consequência, mas as consequências estão acontecendo e Sansão não está percebendo que está acontecendo porque ele está saindo da vontade de Deus. Ele não está cumprindo o seu chamado. Observe que o propósito de Deus durante a história, você pode ler 13, 14, 15 de Juízes, que o propósito de Deus está acontecendo. Sansão, mesmo com as consequências dos seus erros, ele está vencendo o exército inimigo. Porque o teu chamado, se você executar ele bem ou não, não vai impedir que o propósito de Deus aconteça. Porque Deus é fiel à sua palavra e ele tudo pode. E nada que ele planeja pode ser revogado. Porém, ele te dá o livre-arbítrio de você decidir que tu vai participar ou não. E Sansão ali, mesmo tomando as atitudes erradas, o propósito está acontecendo, que ele está vencendo o exército inimigo. Só que ele está colhendo consequências negativas no meio deste propósito de Deus, porque ele está tomando escolhas erradas. Ele está abrindo brecha para o inimigo. E ali ele está sendo guiado à ruína, à destruição. Está cada vez mais sendo destruído por uma vida de pecado. O pecado, como eu sempre falo, é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. É você ir em outra direção, é você errar o alvo. Sansão estava indo em outra direção a qual Deus tinha separado para ele. Mas Deus sabia disso tudo e ele usa isso para cumprir o propósito dele. Como eu falei, o propósito de Deus, a prioridade vai acontecer. Só que ele te dá a oportunidade de participar ou não. E aqui Sansão, ele vai ali agora, ele come daquele mel ali, coisa que não podia. Até que agora, mais uma vez, vem algo que agrada aos olhos deles, agora da Lila. E ela vai fazer ele perder as forças, como nós conhecemos, ao cortar o cabelo. Ele começa a ir cada vez mais fundo no erro. E agora vai acontecer algo interessante. Que quando ele perde suas forças, ou seja, o Espírito Santo sai de vez da vida dele, ali, naquele momento, ele pensa que vai conseguir e não consegue derrotar o inimigo e é entregue na mão dos inimigos, dos filisteus. E a primeira coisa que Deus vai permitir que o inimigo faça na vida de Sansão é arrancar os seus olhos. Qual era a brecha que o inimigo tinha? Os olhos de Sansão. Quando Deus permite que a sua visão física, que era o teu problema ali, no caso, é arrancado, e Sansão agora está lá, desceu todos os degraus do pecado, está lá no chão, ele começa a entender algo que ele realmente precisava e não podia abrir mão e abriu durante a sua caminhada, que era a presença de Deus. E o texto vai dizer, já no versículo 16, então Sansão clamou ao Senhor, 16:28, e pediu para Deus novamente usá-lo. Quando Sansão está lá no final da sua história, ele percebe que aquilo que ele realmente precisava, ele estava abrindo mão.
E agora, ele mesmo sem a visão física, ele tem essa visão espiritual da dependência de Deus. E Deus concede. O propósito de Deus se cumpre ali até na morte de Sansão. E eu entendo que mesmo ele morrendo, porém ele morreu com o Espírito Santo. Vamos entrar aqui já. O degrau do pecado. O que acontece aqui com base na história de Sansão? O degrau do pecado, ele inicia e nós pensamos que estamos no controle de tudo. Este é o primeiro degrau, ele vem de cima para baixo. O segundo degrau, de cima para baixo, é que enganosamente algumas coisas dão certo. Porque Sansão mesmo errando, as coisas estavam dando certo, porque o propósito de Deus estava se cumprindo. Ele não entendeu que eram coisas separadas, que o propósito ia se cumprir de qualquer maneira. E isso, a gente achamos que está tudo bem quando estamos neste degrau do pecado. Terceiro, nós ficamos confiantes e subestimamos as consequências. Achamos que aqueles erros não vão gerar consequências. E como eu sempre falo, o pecado, o erro, eu e você podemos escolher, mas não as consequências. E esse é o problema. As consequências chegam. E quando as consequências chegam, nós começamos a lamentar. Nós ficamos confiantes e subestimamos essas consequências. Porém, vem um outro degrau, que nós entregamos completamente. Agora nós já estamos pelo domínio do erro. O erro já virou iniquidade, já está rotineiro, nós já não temos mais o controle que outrora nós achávamos que tínhamos. E se entregamos completamente. Até que chegou outro passo, que descobrimos que não estamos verdadeiramente no controle. E isso nos leva a outro passo, porque as consequências agora passam a ser visíveis e nós passamos a ter entendimento delas. E agora nós se encontramos nessa situação de Sansão, lá embaixo, onde não tem mais saída aos nossos olhos, onde parece que está tudo acabado, tudo terminado. Parece que nós erramos tanto que não tem mais jeito. Aleluia. Mas quando nós estamos lá embaixo, é quando nós vemos o único degrau, mas o único degrau que nós verdadeiramente deveríamos estar. Porque muitas das vezes, neste momento, onde nós estamos destruídos, no chão, abandonados, indo em direção à morte, é que nós percebemos que nós devemos estar no degrau que se chama aos pés de Jesus. Porque quando nós estamos neste degrau que é aos pés de Jesus, nós encontramos consolo, nós encontramos força, nós encontramos encorajamento, porque aos pés de Jesus é lugarmos de sermos restituídos com vida, sermos reconstruídos. Então, o que eu aprendo aqui? Na verdade, eu não preciso nem sequer entrar nesses degraus do pecado. Mas se porventura eu estiver em qualquer um desses degraus do pecado, eu tenho que ir agora, tomar a atitude de correr para o degrau que é onde eu quero estar, o maior degrau que eu posso estar, que é aos pés de Jesus, para que as consequências sejam minimizadas e eu possa viver o novo de Deus na minha vida. Deus, ele não te abandonou. Deus, ele te escolheu. Deus, ele tem um chamado para a tua vida. E ele espera que você possa participar segundo a vontade dele, para que o propósito que ele tem para fazer através de você venha a ser algo de benefício para a tua vida. Então escolha viver o teu chamado junto com o propósito de Deus, para você ter uma vida de sucesso. Fuja dos erros, fuja daquilo, de repente agrada os teus olhos, é da tua vontade, mas faça uma pergunta: será que é da vontade do Pai? Aqui o pai de Sansão ele fala, porque foi buscar lá nos incircuncisos, ou seja, buscar coisas aonde não tem aliança com Deus. Aquilo que não tem aliança com Deus não pode trazer benefícios para a tua vida. Então busque coisas que tenham aliança com Deus, que faça parte do que Deus quer para a tua vida. Porque este é o caminho que vai te conduzir à vitória. Este é o caminho que vai te dar resultados positivos. Esse é o caminho que vai fazer você prevalecer
firme, de pé, diante de tudo. Então viva o teu chamado. Você foi separado por Deus. Você foi chamado por Deus. E Ele te dá a oportunidade de viver segundo a vontade dEle. Então antes de tomar qualquer decisão, pergunte para você mesmo: é da vontade do Pai? Procura saber se é da vontade do Pai. Se for, vai com tudo. Mas se não for, desista, volta, recue e volte para os pés de Jesus. Amém? Vamos atualizar esta palavra no nosso coração. Graça e paz.